pausar aqui a parte de conversar, que daqui a pouco eu vou mijar. Oi, gente. Boa tarde. Nós já começamos a gravação da nossa aula. Tá, vou guardar esse tipo de comentário, tá? Oi, gente, então, a nossa primeira aula sempre é saúde mental, né? E aí, eu já passei para vocês a distribuição de pontos. Vocês querem que passe de novo? Eu quero. Peraí. Aquela atividade que a gente mandou para você, era o quê? De saúde mental? Saúde mental. Ah, merda, eu fiz na outra matéria, ó. Cuidado com a boca. Ah, tá. Professora, eu acho que não precisa passar de novo, não. Eu mando o print lá no grupo. Ah, então beleza. Pode ser, Vanessa? Pode. Então tá. Então, gente, então eu vou dar continuidade, então, na aula de semana passada, tá? Então, nós falamos, então, vamos dar uma recapitulada. Nós falamos, então, sobre a história o início da psiquiatria no Brasil, né? E no mundo também. E aí, eu hoje trouxe para vocês 2 textos que eu montei. Só um minutinho que eu vou. Não é Gente, linguagem agora. de Bíblia, não. Gente, nunca é linguagem Você tá aí me bíblica. tirando. Gente, presta atenção, gente. Super fácil entendimento, sabe? Uma linguagem mais acessível. Ô, gente, então é o seguinte, vocês estão todos vendo, né? Que eu tô mostrando para vocês aí. Eu quero que todo mundo agora mute o microfone, tá? Por favor. Ai, Viu, Catarina, Ana Clara? Ana Clara e Vanessa. E aí, gente, qualquer dúvida pode tirar o mute e perguntar, tá bom? Bom, então, eu achei muito interessante esses 2 textos que eu estou trazendo para vocês. Um foi um texto que eu montei, que é esse, a História da Loucura, e o outro é um texto que eu vi de uma dissertação, tá? Então, aqui a gente vai dar continuidade sobre a história da psiquiatria e tal. Então, eu intitulei esse texto que eu fiz, montei assim, né, gente, de acordo com fatos que eu peguei de alguns, eu fiz uma revisão bibliográfica, tá? Então, o título é A História da Loucura no século XX. A construção da loucura como doença mental e a propagação de instituições asilares, especialmente destinadas aos alienados, assinalando a formulação de políticas públicas de tratamento e ou repressão dos doentes mentais, identificados com base nos limites cada vez mais abrangentes da normalidade. Neste texto será abordada a história da loucura no século XX. Então, o que fala aqui? Só um instante. Boa tarde, Nátia. A prática psiquiátrica do século XX se baseia fundamentalmente na divisão da população em normais e anormais, exatamente na época em que se incrementa no Brasil a concepção de população como força de trabalho e força produtiva. Então, gente, o que eu estou falando aqui? Que desde o início, né, começando desde o início, que seria esse modelo, essa forma de normais e anormais? É justamente o que eu já expliquei para vocês na aula passada, né? Que fala quando os loucos, né, as pessoas que eram doentes psiquiátricos, eram considerados como anormais, né? Então, eles eram totalmente excluídos da sociedade. Então, as pessoas ou os parentes colocavam numa salinha, num quartinho trancado, né, separado na casa, ou jogava para as ruas, ou mandava para a Santa Casa, e aí depois a gente viu que teve a criação dos hospitais psiquiátricos, né, os manicômios e tudo. E aí a gente viu também as ideias de Pinel, a gente viu as ideias de... Ai, gente, esqueci o nome do outro, desculpa. Mas nós vimos as ideias de dois... Hã?
William Tuck. Isso, de Tuque. Obrigada. E aí, então, nós vimos as ideias dos dois, né? Que Pinel falava que a pessoa ela deveria sair do meio social, né? Então, do meio familiar, do âmbito familiar, e ser colocada em um local separado. E tu que fala exatamente que esse meio separado ele não pode ser de qualquer forma, ele tem que ser de uma essa pessoa tem que ser atendida de uma forma humanizada, né? Que não é o que acontecia. Então, aqui nesse texto, quando eu falo assim, que na prática do século XX tinha divisão, então, dos normais e dos anormais, era justamente por causa disso. Também voltado à questão do iluminismo, né, gente? Que fazia com que todo mundo fosse tratado como se tivesse modificado as ideias de todo mundo. Então, aí fala assim, que se incrementa principalmente quando teve no Brasil a concepção de população como força de trabalho e força produtiva. Aí nós temos que voltar um pouco mais na história, quando fala lá na década de 20, quando teve a época da industrialização. Vocês lembram como que surgiu tudo isso? Não. Gente, eu vou dar uma pincelada então bem rápida, tá? Porque isso é coisa de ensino médio, né? Como o iluminismo. Todo mundo já deveria estar sabendo, mas tudo bem. Então, na década de 20, primeiro, né, antes de tudo, na época da colônia, no Brasil só havia os meios agrícolas, né? Então era a única forma de rendimento, era a forma agrícola. E a colônia só permitia que se exportasse para Portugal. Então, depois que tiveram, que o Brasil foi emancipado, né? Então, que nós tivemos aí que a gente pôde exportar para outros países também, além de Portugal, nós tivemos o Brasil teve uma certa independência também financeira, né? Só que com isso, o que aconteceu? Vários imigrantes passaram a vir também para o Brasil, né? Então eles passaram, principalmente os italianos, que vieram, né? E aí vieram fazer que colocaram muitas vinhas aqui no Brasil e tudo. E aí, com isso, a força de trabalho, e nessa mesma época em que os imigrantes vieram, começou também, primeiro teve a Revolução na França, na Inglaterra, e industrializada na França, na Inglaterra, e depois isso veio aqui para o Brasil. Então, isso aí já foi na era Vargas, né, por volta de 1930, mais ou menos, que a industrialização veio de uma forma mais potente para o Brasil. Ela já vinha caminhando de forma mais lenta, mas na era Vargas, né, então, desde 1920, a partir de 1920, que a industrialização começou a vir para o Brasil. Mas a partir da era Vargas, que isso tomou uma forma mais deliberada. Então, o que acontece? Tanto no campo quanto nas cidades grandes, foi se estabelecendo, então, mais mão de obra. Nas indústrias, nas grandes indústrias, né, principalmente têxtil, que aí teve as indústrias da Ford, da Taylor, aí nós tivemos muita gente que era do campo e que teve que migrar para cidades justamente também por causa desses imigrantes que vieram de fora, né? Então é como se tivesse tomado espaço, né, dos brasileiros nessa questão agrícola. E aí nas grandes cidades, como estava havendo muitas formas de emprego, as pessoas quiseram mudar para as grandes cidades como uma forma de ter uma vida melhor. E aí, com isso, o que acontece? A mão de obra que já era barata ficou ainda mais barata, né? A mão de obra humana. Só que com isso também, gente, teve uma certa quantidade muito exacerbada de pessoas nas ruas, né? Porque as pessoas vinham e às vezes não conseguiam trabalho imediato, então ficava nas ruas e tudo. E aí, o que isso tem a ver com os doentes mentais? Eles eram tratados da mesma forma. Então, eles
nessa época era como se fosse os doentes como se fosse uma sociedade doente. Porque os alcoólatras, as pessoas que tinham sífilis, as prostitutas, todos que estavam nas ruas, que ficavam nas ruas, principalmente os negros, eram marginalizados e eram tratados e vistos como loucos, como os anormais da sociedade. O que quer dizer isso? Quer dizer que eles não se encaixavam com os padrões que a sociedade exigia. Então, por isso, eles eram como se fossem excluídos. Tá dando para entender? Sim. Beleza. E aí, por isso, a força de trabalho é a força produtiva. Então, tal força não pode ser perdida, mas deve, antes de ser normalizada, assistida, sendo os anormais considerados degenerados, que necessitam de tratamento especial para se transformarem em elementos úteis à sociedade. Surge assim a concepção de doenças sociais, ou seja, doenças que representam grande risco para a manutenção da ordem social e por isso entravam o desenvolvimento da nação. São doenças frequentes que passam a ser consideradas como endemias sociais, alcoolismo, epilepsia, sífilis, sendo responsáveis por grande contingente de criminalidade. Então, gente, o que quer dizer isso aqui também? Além disso tudo que eu já falei, né, das doenças sociais, eles eram considerados degenerados. Então, por quê? Porque eles não eram, então, vistos como normais da sociedade, eles não se encaixavam nos padrões. Então, por isso, eles deveriam ter como se fosse um tipo de tratamento para se encaixarem novamente na sociedade, para serem úteis. Então, até para servirem como forma de força de trabalho, eles precisavam ser regenerados. Então, para isso, eles precisavam ir para os manicômios da época. Então, nesse período, a loucura é gradativamente medicalizada e o tratamento psiquiátrico continua a ter como principal fundamento o isolamento do louco da vida social. E a maioria dos estados brasileiros incorpora colônias agrícolas à sua rede de oferta de serviços, seja como complemento aos hospitais psiquiátricos tradicionais, seja como opção única ou predominante. E aí, de acordo com Rezende, o entusiasmo na adesão à política de construção de colônias agrícolas não se deu apenas por exclusão de outras estratégias terapêuticas de eficiência duvidosa, mas por ter encontrado um ambiente político e ideológico propício ao seu florescimento. Então, o que eles faziam, gente? Eles pegavam essas pessoas, né, esses loucos que eles consideravam, e mandavam para as agrícolas, né, mandavam para o meio rural como forma de tratamento. Só que o que acontece? Isso era propício, isso era bom para eles? Era por quê? Porque essas pessoas, gente, elas não eram remuneradas. Então, eles trabalhavam como se fosse, ou se tinha remuneração, era ainda mais baixo do que de um trabalhador na área industrial, por exemplo. Então, esses trabalhadores, eles eram explorados demais, tá? E era como se, para eles, é como se fosse, os estados falavam que era uma forma de estar reinserindo eles na sociedade, mas, na verdade, era uma forma de escravidão, né? A psiquiatria ultrapassa seus próprios limites, o doente mental e o hospício para originar novas formas assistenciais criadas especialmente para o novo tipo de indivíduo a quem começa a se dirigir, o desviante moral em geral, não necessariamente atingido pela doença mental, mas doente mental em potencial. Por que doente mental em potencial? Porque ele é um alcoólatra, hoje ele é uma pessoa que ele tem sífilis, ele é uma pessoa que tem, às vezes, até malária também, eles consideravam assim. Era uma pessoa, era uma prostituta. Então, eles eram considerados uns doentes mentais em potencial, tá? Caterina. Alguma pergunta? Pode falar. Então, Não entendi, vai ter que falar de novo, tá? Não tô entendendo. só que, tipo, sem ser Agora fala de novo, que agora voltou seu microfone. para elas trabalhar de graça, usar como desculpa elas serem inseridas na sociedade, né? Não tá dando para entender. Fala mais próximo do microfone, Vanessa, ou mais alto. Ó, Aí. você falou que eles colocavam as pessoas loucas para poder trabalhar, não é? E usava como desculpa
falando que eles iam Como uma ser forma inseridos. terapêutica. É. Uhum. Aí isso é como se fosse uma escravização? Exatamente, eles eram como se fossem escravizados, né? Para justificar, né, os estados falavam que eles estavam em tratamento, que era uma forma de tentar regenerar essas pessoas para colocarem ela no meio da sociedade novamente, que era uma forma de incluir eles na sociedade novamente. Mas, na verdade, eles eram explorados. Alguns recebiam pouco e outros nem recebiam. Pô, safado. Exatamente. Entretanto, apesar das intenções de recuperação dos doentes mentais nas propostas de seus criadores, as colônias continuaram a manter na prática a mesma função que caracterizava a assistência ao alienado no Brasil desde a sua criação, a de excluir o louco de seu convívio social e de escondê-los dos olhos da sociedade. Este período, que se encerra em 1920, mantém inalterada a destinação social do hospital psiquiátrico a despeito da substituição da psiquiatria empírica pela científica e se destaca pela ampliação do espaço asilar. Então, o que aconteceu? Mesmo eles fazendo essas colônias, né, que eles nessas colônias nas partes rurais, né, que eles faziam tinham os meios de agricultura e tudo, de cultivo, que eles colocavam os loucos, eles ficavam somente lá. Então, eles não tinham convívio social. Na verdade, era como se o Estado estivesse falando com a sociedade. Nós temos uma solução, nós temos como dar um jeito. Né? Só que o que eles faziam? Era como se eles sumissem com as pessoas, né? Porque levavam para os interiores, para as áreas rurais, e lá eles ficavam e não voltavam mais. E aí, quando eles aí fala assim, manteram e mantém inalterada a destinação social. Por quê? Porque antes, aí fala assim, da substituição da psiquiatria empírica pela científica, porque antes, igual eu falei na aula passada para vocês, uma pessoa que tinha algum distúrbio mental, eles eram considerados endemoniados, eram considerados bruxas, e aí depois que eles passaram a ter cientificamente a comprovação que não era por espíritos que essas pessoas tinham essas perturbações, ainda assim, eles continuaram a tratar essas pessoas da mesma forma. Então, teve a ampliação do espaço asilar por isso. Por quê? Porque eles aumentaram a quantidade de manicômios, né? Mas as pessoas eram tratadas ainda da mesma forma, tá? Nessa década de 20. Então, na década de 1920, ela é marcada pela ampliação e o aprofundamento da influência dos princípios eugênicos. O que seria esses princípios eugênicos, gente? Vocês têm que pensar o seguinte: o que seria eugenia? Melhoria física, mental, moral, ou então, assim, seria um tipo de teoria mesmo, seria como se fosse uma regeneração humana. Então, para eles, o princípio que eles utilizam é esse, o princípio da eugenia, né? Por quê? Porque para eles a pessoa tem que se regenerar. Aquilo ali não a pessoa não pode ficar em distúrbios, ela não pode ficar da forma normal, ela tem que se regenerar. Então, essa pessoa ela precisa ter uma melhoria física, uma melhoria mental, moral, para que ela consiga a ser novamente normal, como as outras pessoas, né? Como a sociedade mantém os padrões. E aí, do âmbito da psiquiatria brasileira, e passaria a caracterizar-se cada vez mais pela presença de perspectivas preventistas. O que seria isso? Então, para essa pessoa ter essa melhoria física, mental, moral, ela precisa eles precisam de ter formas preventivas para essas pessoas. E o que seriam essas formas preventivas? Fazer com que essas pessoas saiam do meio do convívio familiar, saiam do meio da sociedade, para que elas consigam se regenerar. Tá? Então, esse era o pensamento deles. E aí, em 1923, teve a fundação da Liga Brasileira da Higiene Mental, né? A LBHM, que se cristaliza o movimento de higiene mental como um programa de intervenção no espaço social com característica marcadamente eugenista, genofóbica. O que seria genofóbica, gente? Alguém sabe? Tipo,
Não tô escutando, não. Gente, xenofobia seria uma desconfiança, um temor, seria um medo de uma pessoa estranha, tá? De uma pessoa, uma antipatia para uma pessoa esquisita, estranha, tá? Então, essas, essas, essa, essa, esse movimento da higiene mental, ele caracteriza com essa, quando eu falo aqui, ó, com marcadamente eugenista, com características marcadamente eugenistas, ou seja, com a ideia de melhoria física, mental e moral, com a ideia de pessoas, de que existem pessoas que têm desconfiança, têm temor, têm um tipo de antipatia por essas pessoas, com ideais antiliberais. O que seria isso? A época do liberalismo, gente, foi justamente na época também do iluminismo, né? O liberalismo era como se fosse uma doutrina que preza a liberdade individual, econômica, política, religiosa, intelectual do indivíduo. Então, essas pessoas que tinham essas ideias de que pessoas anormais não deveriam ter essa liberdade individual, essa liberdade religiosa, e também os racistas, pessoas com ideais racistas, ou seja, o que seria o racismo, gente? Seria aquele preconceito, né, principalmente relacionado aos negros e também aos brancos, tá? Porque nessa época, quando a pessoa era da raça ariana, que é o que eu falei com vocês, e quando era da raça negra, né, que fosse como se fossem os africanos, essas pessoas também eram taxadas de anormais, tá? E com uma tendência maior a terem tipo de alguma enfermidade mental. E a psiquiatria, então, ela passa também a pretender a recuperação das raças e a constituição de coletividades sadias, colocando-se definitivamente em defesa do Estado, levando uma nação rigorosa de controle social e reivindicando maior poder de intervenção. Então, as palavras de ordem da Liga eram controlar, tratar e curar. Controlar o quê, gente? Controlar esse tipo de preconceito, para que não houvesse esse tipo de preconceito. Tratar e curar tanto o indivíduo quanto a sociedade em relação a esse tipo de pensamento, tá? E fazer com que o Estado fosse capaz de abordar essa ideia junto com eles, para que o Estado, ao invés de simplesmente desfazer dessas pessoas, né, de forma racista, de forma preconceituosa, mas que abraçasse a causa dessas pessoas, para que essas pessoas fossem regeneradas e voltassem ao convívio familiar da sociedade. As palavras. Não, peraí. As palavras de ordem da Liga, então, né, que, como eu falei, controlar, tratar e curar, e os fenômenos psíquicos eram vistos como produtos da raça ou do meio, decorrentes de obscuros fatores biológicos ou orgânicos. Então, eles acreditavam que a pessoa ela tinha um problema de saúde mental e essa piora, né, ela vinha de acordo com o que ela estava convivendo e de acordo com o meio que ela estava, ou então de algum fato que ela já viveu, então que isso deveria ser tratado. E a vertente higienista também propunha, então, melhorias sanitárias e modificação dos costumes e dos modos de vida da população, como forma de prevenir as doenças mentais, pois, embora tivessem origem em fatores individuais, as condições sanitárias, tais como o aumento do alcoolismo e da sífilis, eram considerados como fatores desencadeantes. Então, o que eles acreditavam? Que uma pessoa que tinha sífilis e uma pessoa que era alcoólatra, ele tinha tendência de ter um problema mental. Por quê? É como se esse tipo de doença, por exemplo, desencadeasse alguma fizesse com que houvesse alguma disfunção cerebral e essa pessoa passasse a ser um doente psiquiátrico. Gente, tá dando para entender ou tá ficando confuso? Se precisar que eu volte. Tudo levado. Tá bom. Então, gente, em 1941 foi criado o Serviço Nacional de Doenças Mentais,
Ele foi vinculado ao Ministério da Educação e da Saúde. Então, nesse período, predominavam os hospitais públicos, responsáveis por 80% dos hospitais psiquiátricos no Brasil. E os famosos asilos, né, que teve o de Juqueri, o Hospital dos Alienados e o de São Pedro, eles exerciam um papel orientador da assistência psiquiátrica, porque esses foram os primeiros hospitais psiquiátricos, então eles orientavam esses serviços de doenças mentais, tá, que eram vinculados ao Ministério tanto da Educação quanto da Saúde. E eles exerciam também um papel, além de orientar e de dar assistência psiquiátrica, eles ajudavam na consolidação da política macro-hospitalar pública. O que é isso? Fazer com que o principal instrumento de intervenção sobre a doença mental fosse, além de ser somente salinhas, né, em que se colocavam várias pessoas, fosse um hospital grande, um hospital que fosse referência. Para quê? Por que um hospital macro? Porque aí eles teriam outras opções, tanto de entretenimento, quanto também de tratamento, tá? E embora existissem alguns hospitais privados e ambulatórios, estes eram bastante incipientes diante do vigor dos hospitais públicos. O que seria incipiente, gente? Seriam principiantes, tá? Então, eles foram criando vários ambulatórios, vários hospitais privados que tratavam a saúde mental, mas eles ainda estavam engatinhando em relação ao setor do SUS, que já era o setor público, que já era bem mais antigo nessa questão e que já tinham mais fatores já que ajudavam, né, e mais experiência no assunto. Então, muitas vezes, esses hospitais privados, esses ambulatórios, eles recorriam ao SUS até também para conseguirem se direcionar no tratamento desses pacientes. Então, o período que seguiu ao golpe militar, que é o de 64, foi um marco divisório entre uma assistência iminente destinada ao doente mental indigente, ou seja, aquele que era jogado, né, nas ruas, nas valas, e uma nova fase, a partir da qual se estendeu a cobertura à massa de trabalhadores e seus dependentes. Então, foram os governos militares que consolidaram a articulação entre internação asilar e privatização da assistência, com a crescente contratação de leitos nas clínicas e hospitais psiquiátricos conveniados, que floresceram rapidamente para atender a demanda. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram aquelas pessoas que não tinham condições e colocavam, e aí eles conseguiam fazer a separação. Porque aquelas famílias que tinham aqueles pacientes que ficavam em casa e tudo, eles puderam ter uma forma de tratamento um pouco mais humanizado, porque seriam os privados. Né? Então, porque era uma forma também de ajudar ao Estado. Como, gente? Monetariamente, tá? Então, por isso que no período após o golpe militar, eles fizeram isso, eles fizeram essa divisão, porque é como se para o SUS estivesse ficando muito sobrecarregado, porque era 80% dos hospitais que eram dos hospitais públicos eram responsáveis por esse tipo de paciente. Então, eles estavam ficando saturados. É como se fosse agora no Covid, tá? Que eles estavam. E aí, então, os governos militares consolidaram essa articulação, né? Então, nem sempre o governo militar é ruim, tá, gente? E as internações passaram a ser feitas não apenas em hospitais públicos, né, como eu falei com vocês, que, dadas as suas precárias condições, permaneceram reservados aos indivíduos sem vínculo com a Previdência Social. Então, aqueles pacientes que não tinham Previdência Social, eles também conseguiam, então, um tipo de internação no setor público. E os que tinham, né, a Previdência Social, eles iam para o setor privado. Mas em instituições privadas que eram remuneradas pelo setor público para isso. Então, ou seja, várias instituições privadas, parte delas, a remuneração vinha do SUS. Então, por que eles fizeram esse tipo de convênio? Porque o SUS, ele não tinha leitos disponíveis, né? Como se fosse, falando assim de uma forma mais clara. Então, eles precisavam terceirizar esse tipo de serviço. Então, o que eles faziam? Eles davam uma certa quantia para esses setores privados para que eles atendessem pacientes que tinham um tipo de remuneração. Então, que tinham condições também de
contribuir com o setor privado, porque justamente para eles ficarem menos sobrecarregados, para o SUS ficar menos sobrecarregado. Então, na maioria das vezes, as clínicas contratadas funcionavam totalmente às expensas do Sistema Único de Saúde. Alguns eram totalmente remunerados pelo SUS, tá? As expensas quer dizer que eles eram totalmente remunerados pelo SUS. E antes do INPS, né, que era da Previdência Social, a sua única fonte antes de ter a Previdência Social era só a internação psiquiátrica, né, nesse caso, remunerada. Então, depois que veio os pacientes da Previdência Social, eles tiveram parte da ajuda do SUS, parte da ajuda da Previdência Social e parte de pacientes particulares, tá? Para a internação desses pacientes psiquiátricos. Então, como na psiquiatria, ao contrário de outras especialidades da medicina, a indicação de internação nem sempre é clara ou indiscutível, a decisão, com grande margem de escolha, fica a critério do médico ou da família do paciente. Isso, gente, ocorre até hoje, tá? Porque mesmo que dois pacientes tenham o mesmo tipo de doença psiquiátrica, cada um vai reagir de forma diferente. E aí, gente, isso ainda porque o cérebro, né, é uma caixinha de surpresa. Então, eles não conseguem definir de forma igual quando a gente define, assim, por exemplo, esse paciente está com problema cardíaco. Por quê? Ele está com infarto na área do átrio direito, não sei o quê. É fácil de definir. Agora, o cérebro, gente, ele modifica a cada pessoa. Então, não tem como eles conseguirem fechar um diagnóstico. Não, Alzheimer vai ser só... esquizofrenia vai ser só assim, epilepsia vai ser só assim. Não tem como eles definirem isso, porque isso vai depender de cada pessoa. Então, por isso, até hoje, a maioria dos tipos de tratamento vai ficar à escolha, então, tanto do médico junto com o paciente e a família, porque eles vão definir em conjunto, não vai ser só uma definição do médico e pronto, acabou, não. O sistema e a mentalidade vigente estavam organizados em torno da internação e da internação prolongada, né? As empresas hospitalares oferiam benefício significativo com as internações, então, que eram a única fonte de lucro deles, né? E com total falta de controle pelo Estado, observando-se um verdadeiro empuxo à internação, razão pela qual este sistema veio a ser chamado de indústria da loucura. Por quê, gente? O que eles falavam? Os médicos, nessa época, desde antes, igual como hoje, fica a critério da família, do médico e do paciente, qual vai ser o tipo de tratamento do paciente, né? Claro que dependendo de cada situação. Antigamente, nessa época, sempre eles falavam que, porque como ainda não era tudo muito definido, né? Tudo tinha muitos estigmas, então, o que eles falavam? O que essas instituições privadas faziam? Falavam que o que era necessário era esse paciente ficar internado e colocavam isso, impunham isso para a família, de forma assim, deliberada. O que eles faziam? Olha, ele precisa de ficar internado, mas ele não tem como a gente falar quanto que ele vai ter uma alta, não. Agora, se você não quiser internar ele, você pode levar ele embora, mas pode piorar, porque ele vai só piorando, porque ele não tem cura, não sei se vai ter cura, a gente tem que ver se vai ter cura ou se não vai, o tratamento pode ser demorado. Então, para eles, era interessante que esse paciente ficava internado, porque muitas vezes, porque era apenas essa forma de renda deles, era a única fonte de renda deles. Então, por isso industrialização da loucura, porque não somente os pacientes psiquiátricos, mas também os portadores de algumas doenças nas quais eu já citei, alcoolismo, sífilis, eles eram também taxados como loucos. Então, esses pacientes também eram tratados nas mesmas instituições, tá? E isso fazia, porque isso para os proprietários dessas clínicas, desses hospitais, era muito lucrativo. Então, para eles, não convinha achar o tratamento adequado para o paciente para curar ele, e sim tratar de forma com que esse paciente continue na doença psiquiátrica sem nenhum tipo de melhora, tá? Melhora, assim, estável, mas sem cura, tá? E sem
ter a menor vontade de cura, menor interesse em cura para esses pacientes. Então, a discussão acerca da necessidade da humanização do tratamento do doente teve início, então, na década de 70, um momento em que diversos setores da sociedade brasileira se mobilizaram em torno da redemocratização do país. Então, a discussão acerca da violência, dos maus tratos e da tortura praticada nos asilos brasileiros produziu, em grande parte, a insatisfação que alimentou o movimento antimanicomial. Esse movimento, eu ainda vou falar mais sobre ele, tá? Para vocês entenderem. Então, hoje eu não vou dar muita ênfase nele, não. Eu quero que vocês saibam o seguinte, que nesse movimento, as pessoas eram contra esse tipo de tratamento para os asilados, né? Que eles falavam assim também. Por quê? Porque essas pessoas não tinham mais contato com a comunidade, com o meio, com a sociedade. Então, eles não queriam que isso acontecesse. Só que, entretanto, ainda não estava muito claro qual deveria ser o modelo de cuidado. Nem havia uma proposta estruturada da intervenção clínica. Então, eles não queriam aquele tipo de modelo, né, asilar, de manicômio, mas eles não tinham uma ideia, uma contraproposta de como fazer para esses pacientes serem recuperados. Então, no final da década de 80, né, surgiram os primeiros centros de atenção psicossocial, que são os CAPs que nós temos até hoje, e fecham-se alguns manicômios e se inicia um embate epistemológico. Por que epistemológico, gente? Porque é uma teoria da ciência, tá? Eles acham que cientificamente esse paciente, ele é melhor para ele que ele fique em locais em que ele fique o dia todo e saia de casa, que é o caso, e volte para casa, que é o caso do CAPS, né, do que esse paciente ficar isolado completamente da família e de toda a sociedade. Então, como cientificamente para eles isso era mais importante, tornou-se então teve esse debate, né? E aí esse debate envolvia tanto a política como também a forma técnica, né? Da comunidade e da sociedade sem manicômios. Para eles, para a sociedade, ficava aquele embate. Alguns tinham medo que não houvessem mais manicômios e essas pessoas ficassem novamente nas ruas, né, em convívio, e outros achavam o seguinte: não tem que haver manicômio. Esses pacientes, eles podem ser tratados, todo dia eles vão pro centro, né, que não seria o CAPS, e aí à noite eles voltam para casa. Claro que nós temos alguns tipos de CAPS que nós também vamos falar sobre isso. Vocês já devem ter ouvido falar em algum momento sobre CAPS, né? E aí nós temos alguns tipos que tem o CAPS AD, tem o CAPS que fica 24 horas, e aí depois a gente vai ter uma outra aula sobre os CAPS, como que foi essa estruturação bonitinha, e aí vocês vão entender certinho, tá? Então, em 1987, foi realizado, então, no Rio de Janeiro, a primeira Conferência Nacional de Saúde Mental. Em 89, foi dada a entrada no Congresso Nacional do projeto da lei do deputado Paulo Delgado, que propunha a regulamentação dos direitos da pessoa com transtornos mentais e a extinção progressiva dos manicômios, marcando o início das lutas do movimento da reforma psiquiátrica nos campos legislativo e normativo. Tá? Então, o que esse deputado ele fez? Ele queria que fosse extinto todos os manicômios, porque, gente, lá nos manicômios, além deles ficarem completamente distantes da sociedade, né, esquecidos, esses pacientes também eram muito maltratados, né, que haviam aquelas formas de tratamento de choque, lobotomia, em alguns casos, né, e várias outras coisas. Então, entre esses protagonistas desse movimento contra-hegemônico, né, que é o que acontecia antes, surgiu o Movimento Nacional da Luta Antimanicomial como um movimento social, de veras heterogêneo. O que é isso? O hegemônico e heterogênico. Hegemônico, por quê, gente? Porque é um movimento contra uma sociedade inteira, né? Que eles eram uma hegemonia. Eles tinham o mesmo pensamento, que via desde épocas atrás. E aí eles criaram, veio
esse movimento que era heterogêneo. Por quê? Porque eles conseguiam se dividir, eles achavam que dava para fazer as coisas de forma diferenciada. Não precisava simplesmente pegar essas pessoas e jogarem elas nos manicômios e esquecerem delas, não. Elas poderiam ter um tratamento e conviverem na família, em sociedade da mesma forma, desde que tratadas, tá? E com um importante consenso entre seus integrantes. Não é mais aceitável que um infortúnio do acometido de um transtorno mental leve qualquer indivíduo ao encarceramento no manicômio por décadas de sua vida, muitas vezes sem cuidados integrais à sua saúde e com desrespeito a seus direitos humanos e civis. Em função do compromisso firmado pelo Brasil na Declaração de Caracas e pela realização da segunda Conferência Nacional de Saúde Mental, passaram a entrar em vigor no país, a partir da década de 1990, as primeiras normas federais regulamentando a implantação do serviço de atenção diária, fundadas nas experiências dos primeiros CAPs, NAPs e hospitais dias. Também foram aprovadas as primeiras normas para a fiscalização e classificação dos hospitais psiquiátricos. As macromudanças legislativas, jurídicas e administrativas foram, no período de institucionalização da reforma psiquiátrica, consideradas necessárias e até mesmo as garantias de operacionalização de novas práticas terapêuticas, tá? Aqui são partes de um texto aqui são partes de um texto aqui no final de umas estudantes que eu peguei, que eu achei muito interessante, que elas abordam no trabalho delas muito sobre os CAPs, sobre os NASPs e sobre os hospitais dias. Então, nessa luta antimanicomial, gente, que teve esse movimento social, eles falaram o seguinte, que não precisava mais os pacientes ficarem em manicômios e ficarem lá até a morte, ficarem esquecidos, não. Que eles poderiam conviver em sociedade e terem os seus direitos preservados. Por quê? Quando eles estavam nos manicômios, como eu já tinha falado com vocês antes, eles eram maltratados, não tinha higienização correta, né, não tinha medicação correta e nem o tratamento correto. Eles eram considerados como anormais e que não tinham o direito de viver em sociedade. Por isso, eles sentiam na pele os tipos de racismo, de xenofobia, né? E isso não era saudável para esse paciente, isso fazia com que ele piorasse. Então, por isso, houve a reforma, né, psiquiátrica, que também nós vamos falar mais para frente, que eu vou dar uma aula para vocês sobre isso, para vocês entenderem detalhadamente o que é isso, tá? Até aqui tá tranquilo, gente? Sim. Então tá. Hã? Então, gente, até aqui nós falamos sobre os tipos de luta, né? Como que era que fazia para a gente ter para que esses pacientes, esses indivíduos vivessem na sociedade de uma forma mais humana. E aí agora a gente vai vir para o nosso lado, né? Que é o lado da enfermagem na psiquiatria. Então, de acordo com tudo que nós já vimos, eu vou dar uma continuidade aqui, tá? Então, como que a enfermagem, né, surgiu nesse meio da saúde mental? Então, a enfermagem psiquiátrica surgiu com a criação de uma escola de enfermagem no estabelecimento psiquiátrico sob orientação médica. Essa escola de enfermagem, gente, vocês devem lembrar lá no primeiro módulo, quando vocês fizeram história da enfermagem, né? A escola da Cruz Vermelha, né? Que quem foi o primeiro diretor foi o médico Oswaldo Cruz, né? E essa escola, ela se deu em 1908,
né? Que aí foi sob orientação médica, porque era o médico Oswaldo Cruz. E aí, visando os cuidados dos doentes mentais dentro dos hospitais psiquiátricos e de acordo com os marcos conceituais, tentaram então implementar atividades que fossem feitas fora do hospital. Porém, esses órgãos continuaram preparando enfermeiros para atender apenas o mercado de trabalho como base principal na assistência hospitalar, tratando apenas da doença. Então, antes havia esse cuidado humanizado? Não. Antes havia esses profissionais eram tratados, eles eram treinados para cuidar da doença e não do paciente. Então, antes, não era a enfermagem não era vista como a arte do cuidar, era vista como a arte de ajudar a minimizar os problemas das doenças, tá? Então, a enfermagem psiquiátrica, ela se deve à importância que tiveram no processo de consolidação do modelo asilar, cujo espaço era de exclusão com o regime moral iniciado por médicos no século XX. Então, o que era esse modelo vigente no Brasil, com base na legislação de 34, que propôs hospitalização do doente mental, visando a ordem pública, porém, esse modelo faliu com sua base ideológica, e dessa forma, para a enfermagem psiquiátrica, nenhuma rotina, tecnologia ou psicofármaco substitui a relação terapêutica entre a enfermeira e o paciente. Então, gente, voltando um pouquinho aqui, o que seria esse modelo asilar que foi iniciado pelos médicos no século XX? Esse modelo ele foi baseado, né, no fundamento, na divisão da população de normais e de anormais, e exatamente na época que eu já falei com vocês no texto passado, em que incrementou a força de trabalho e a força produtiva, tá? Então, esse modelo asilar foi justamente o que eu já expliquei no texto anterior, que eles pegavam esses pacientes e levavam para os asilos nas agrícolas, né? Que eles faziam esses modelos asilares nas agrícolas, no meio rural, para que esses pacientes ficassem fora do meio da sociedade. E aí, dessa forma, então, como eu falei aqui, a enfermagem psiquiátrica não tinha, então, nenhuma rotina, tecnologia ou psicofármaco que substituísse a relação terapêutica entre a enfermeira e o paciente. Então, o que quer dizer isso? Que antes, gente, nem todo mundo era profissional, era treinado de forma profissional como a gente é hoje. Antes, para começo de conversa, quem criou o hospital? O hospital da enfermagem, ele era direcionado por um médico, e o médico ele tem uma visão totalmente diferenciada do enfermeiro. Então, para o médico, ele não vê o paciente, ele vê a doença. Então, por isso, a equipe de enfermagem no todo era treinada justamente para ver também a doença. Então, por que a ordem pública faliu, né? O modelo de ordem pública faliu nessa base ideológica deles do modelo asilar. Por quê? Não havia, gente, uma forma de tratar esse paciente sem ter essa relação pessoal com o paciente, de tratar de uma forma mais humana, de tratar de uma forma com que esse paciente, que a gente consiga lidar com esse paciente, com a dor desse paciente e tentar entender para a gente conseguir resolver, tá? Então, essa trajetória revela que a enfermeira ela foi palco de que a enfermagem ela foi palco de dois momentos. Sendo um primeiro, o da carência de enfermeiros na instituição, né? A trajetória revela que ela, que eu coloquei, gente, desculpa, ela que é a saúde mental, ela foi palco de dois momentos. Então, o primeiro, o da carência de enfermeiros na instituição, onde o pessoal da enfermagem prestava serviço de forma desqualificada e nos padrões da psiquiatria tradicional, né? Que é o que eu falei com vocês. Muitos enfermeiros, né? E pessoas da área da enfermagem na época, nem todos eram formados. Então, às vezes, se tinham o interesse de trabalhar com pacientes desse tipo, eles iam lá, faziam a sua ficha, e depois que eles eram treinados, tá? E eles tinham também esse olhar que era esse tipo de tratamento, olhar o paciente, olhar a doença e não o doente. Então, esse modelo vigente no Brasil... Não, peraí, cadê?
Desculpa. Então, primeiro, né, a instituição, então, tinha a falta, então, a carência desses enfermeiros, que não tinham os padrões, e o segundo, que foca na assistência de enfermagem, administrada por enfermeiros e realizada pelas equipes compostas por auxiliares e técnicos de enfermagem, exercida de acordo com a proposta da reforma psiquiátrica. Então, o que acontece? Antes, tinha-se alguns que eram profissionais e outros que não eram. Então, no início dessa trajetória toda, até ter a consolidação e a retirada desse modelo auxiliar, o que aconteceu é o seguinte: esses locais, eles sofriam, primeiro, porque não tinha uma equipe qualificada, e segundo, porque eles não tinham uma equipe que fosse chefiada de uma forma a visualizar o paciente da forma integral. Então, se eles não tinham, eles tinham, então tinha uma equipe com técnicos, com auxiliares, tinha um enfermeiro, mas às vezes esse enfermeiro, ele não tinha esse olhar que é o que a gente tem hoje, que é o que a gente é treinado hoje, para olhar o paciente como um todo, como uma pessoa, que antes eles eram treinados e essas equipes eram redirecionadas a isso, a olhar o paciente somente a doença dele. Alguém tem alguma pergunta? Professora, Oi. agente técnico de enfermagem pode trabalhar em hospital psiquiátrico normal sem fazer especialização nenhuma? Sim, com certeza. É o que mais tem. Mas o quê? Tipo, Você vai fazer todo o serviço do técnico de enfermagem do hospital normal. Porque o que eles precisam? Precisam de higienização, né? Ajuda nos banhos, medicação, que às vezes punção, troca de fralda. Eles às vezes precisa ser um técnico de enfermagem que trabalha na saúde mental, às vezes também precisa fazer um pouco de serviço de cuidador, né? Que tem que ficar sempre olhando, sempre vigiando. Então, o serviço vai ser basicamente o mesmo. sim. E tem alguma pessoa que fica com a gente, assim, ou a gente fica sozinho mesmo? Geralmente sozinho. Cruz credo. Tem alguns lugares que tem também alguns que fazem como se fosse um papel de segurança, né? Mas isso geralmente eles ficam somente nas entradas dos hospitais e saídas. Não são todos os hospitais que têm isso, tá? Sim. Que é só para evitar mesmo sair, porque eles conseguem embromar a gente. Pode perguntar, gente. Não? Achei que alguém estava perguntando. Então, vamos lá. Então, na primeira Conferência de Saúde Mental, que teve em 1987, na segunda Conferência Nacional de Saúde Mental, que teve em 92, e culminando na terceira Conferência Nacional de Saúde Mental, em 2001, eles tiveram um apoio, então, para a superação do modelo manicomial existente, que é surgido, então, a Lei Nacional da Reforma Psiquiátrica, né? Então, vocês podem ver que essa lei, ela é muito nova, que ela é de 2001, em 2001, e onde tem por finalidade garantir assistência aos portadores de sofrimento mental em serviços abertos. O que quer dizer isso, gente? Que é justamente os CAPs, os NAPs, tá? Porque antes eles achavam que esses pacientes deveriam ficar somente nos hospitais trancafiados. Então, a partir dessas conferências, né, que surgiu essa lei, que hoje eles podem também conviver em sociedade e podem ser tratados tanto nos CAPs ou também de forma também de home care, tá? Em atendimento domiciliar. Ao mesmo tempo em que entrou em vigor essa portaria, ao mesmo tempo que teve essa lei, surgiu também em 2002 a portaria 336, que estabelece as funções, modalidades, composição da equipe do CAPS, né? E aí foi aprovado, então, logo após isso, a portaria 3088/11, onde a enfermagem possui papel fundamental, uma vez que em todos os componentes da rede de atenção psicossocial preconiza a imagem e presença do enfermeiro. A enfermagem deixa sua prática de cuidados hospitalares para incrementar princípios novos e desconhecidos, reconhecendo os desafios a serem enfrentados no trabalho em enfermagem para lidar com esse cuidado humanizado em saúde mental.
Com esses desafios, surgem problemas com a prática que vão desde as fraquezas nos conhecimentos das enfermeiras para lidar com a nova forma da assistência de saúde mental, até a falta de recursos, materiais e a superposição de atividades que advém de demandas de serviço. Então, o que é isso, gente? Quando saíram essas leis, né, e tiveram essas portarias, então eles falaram o seguinte, que para ter esse tipo de centro, né, de tratamento para paciente psiquiátrico, é necessário a equipe de enfermagem. Não tem como, gente, hospital de um centro desse não ter equipe de enfermagem. Por quê? Porque esses pacientes precisam ser assistidos de forma direta, né? Precisa ter um controle rigoroso com eles em relação à medicação, né? Em relação a avaliar os tipos comportamentais. Então, nessa época, quando isso foi aprovado, né? A enfermagem, ela tinha essa dificuldade, né, de lidar com esse tipo de comportamento, né, do paciente psiquiátrico, porque uns são agitados, outros são mais calmos, uns são agressivos, outros são mais salientes, né, então, assim, eles tiveram essa dificuldade porque a enfermagem não era treinada para esse tipo de comportamento, esse tipo de atividades. Eles eram treinados para chegar, fazer medicação, sair, olhar, avaliar e pronto. E aí, nesse tipo de atendimento, eles têm que ter um olhar mais humanizado. Por quê? Porque esse paciente, às vezes, ele precisa que a gente faça um papel de psicólogo mesmo, que é só de conversar, de ajudar, tentar falar e tentar acalmar apenas com a nossa fala, apenas com a nossa conversa mesmo. E aí, o processo da desinstitucionalização da reforma psiquiátrica passou por superações das limitações decorrentes da institucionalização, prevendo resgatar a cidadania, o processo educativo, o resgate de habilidade e autonomia. Desse jeito, o cuidado envolve todo o auxílio para o doente mental viver em sociedade. Então, o que essa reforma veio fazer? Veio com que essas pessoas conseguissem novamente viver em sociedade, né? E que elas fossem donas das próprias vidas novamente, né? Que elas não fossem excluídas, mas que elas fossem vistas como pessoas, né? Como como uma pessoa que tem o direito de viver no meio da sociedade e que tem direito a ter tanto lazer quanto trabalho, tá? Que essas pessoas, elas podem conviver, podem trabalhar de forma natural. Claro que vai depender da psiquiatria de cada um. E dessa forma, novas perspectivas da assistência são exigidas dos profissionais da saúde mental, diante das novas propostas da reforma e de sobremaneira os cuidados de enfermagem. Então, o processo da reforma foi percebido pela enfermagem como um movimento que propõe mudanças no serviço de saúde mental, na sua postura e prática profissional, exigindo outras formas de cuidado e visão sobre os portadores de transtorno mental, ultrapassando a relação usuário-profissional, envolve o âmbito familiar e social. Então, o que aconteceu com esses profissionais? Eles viram que eles dependiam também de novos hábitos com esses pacientes. Então, vocês podem ver, gente, eu não sei se vocês já ouviram falar dos CAPs, mas todo CAPs, todo NAPs, tem aquelas atividades que eles aprendem a fazer, aquelas oficinas que eles aprendem a fazer coisas diferentes, artesanato, essas coisas. Por quê? Porque essas coisas influenciam no bem-estar deles. E isso faz com que eles também se restabeleçam na sociedade, porque eles se sentem úteis. A partir do momento que aprende um bordado, aprende uma pintura, eles acham que eles são úteis, tanto na sua família, no seu meio social, quanto na sociedade. E aí eles viram também que é muito importante a família estando próximo. Por quê, gente? Uma pessoa que está distante da família, né, que está isolado, ela começa a sentir falta, começa a sentir saudade, aí acha que ninguém mais ama, aí tem aqueles surtos também que as pessoas tentavam muito também ao extermínio, né? Hoje em dia a gente ainda vê muito isso, né? Porque as psiquiatrias envolvem muito também tipo de depressão.
Mas eles viram que esse tipo de tratamento trazia um benefício muito grande para esses pacientes. E aí, a reforma psiquiátrica, então, veio com esse intuito de melhorar a vida desses pacientes da saúde mental, da sociedade, fazer com que eles fossem incluídos na sociedade novamente e fazer com que eles fossem vistos como pessoas normais, tá? Ô, gente, então, esse aqui é o texto que eu montei para vocês e o outro é o texto que eu peguei uma parte da uma dissertação. Até aqui vocês têm alguma dúvida? Não. Não. Não? Eu só tenho dúvida de um negócio que você falou lá atrás. Ah, Era, tipo assim, todas as pessoas que tinham sífilis e que bebiam, elas tinham problemas mesmo? não, é porque o que a sífilis ela causa? A sífilis, ela pode causar, ela pode danificar o cérebro, né? Então, e o alcoolismo também, né? Pode fazer com que a pessoa, principalmente o alcoólatra de muito tempo, ele comece a esquecer das coisas, né? Então ele fica com a memória um pouco diminuída. Quem tem sífilis pode atingir a parte cerebral, aí pode causar meningite, pode causar várias outras doenças. Então, o que eles falavam? Eles acreditavam que uma pessoa que pegava sífilis e uma pessoa que era alcoólatra, ele era também um portador de doença mental. Mas isso não é verdade, isso não acontece. Mas para eles eram tratados assim. Entendeu? Entendi. Quem mais, gente? Pode falar. Vai lá, Ana Clara, você está com o Continua. microfone aberto aí. Continua. Não, gente, então, o que eu queria passar para vocês são esses dois textos. Se tiver alguma dúvida, vocês podem acessar lá no fórum de dúvidas, tá? Hoje eu não vou passar atividade para vocês, porque eu acho que a aula já foi bem extensa, né? Foi bem, assim, senão fica muito maçante. Amém. Graças a Deus. E eu só quero que vocês não fiquem com dúvidas. Caso vocês queiram ver depois a aula novamente, queiram dar uma revisada nesses textos, esses textos vão estar lá no AVA, tá? Igual eu falei com vocês na semana passada, eu só consigo colocar o vídeo a partir do dia seguinte. E aí vai estar também, quando vocês quiserem ver. Quem não tiver acesso o vídeo no AVA ainda, depois que tiver postado no AVA, já vai estar também lá no YouTube, porque eu não consigo pegar o vídeo hoje e já colocar no YouTube. Porque assim, a gente tem que colocar no YouTube para depois passar para o AVA. Por isso que todos os professores têm a conta no YouTube. Então, quem não tiver conseguindo acessar no AVA, pode entrar lá no YouTube e colocar Cateline Noronha, que vocês vão entrar na minha página, no meu canal. Mais alguma dúvida, gente? Não. Deixa o like, se inscreve. Ah, não. Isso aí. Oi, gente, então, eu vou finalizar essa aula, tá? Nós vamos fazer um intervalo e a gente volta às 16 horas, beleza? Lanche. De novo? Ah, não, Cateline.